Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos trazer aqui uma ação e um fundo imobiliário para quem tem o objetivo de se aposentar, para quem pensa no longo prazo. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal e também para quem gostar do vídeo compartilhar aí com os seus amigos, tá? Então, como eu falei, eu pedi para o pessoal da análise separar dois ativos, uma ação e um fundo imobiliário. E hoje a gente vai focar mais na questão da qualidade, né? Esses não são ativos que possivelmente serão os mais rentáveis aí ao longo do tempo, mas eles têm uma estabilidade maior, né? E trazem uma qualidade extra para a carteira, tá? Eu lembro, né, pessoal, que de longo prazo nós temos algumas recomendações. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso relatório de performance. Tem o desempenho de todas as nossas carteiras, né? Eu desconheço, inclusive, outra casa de análise que deixa os resultados já à mostra ali no site, né? Nós temos aqui, por exemplo, hoje a gente vai falar de ativos internacionais, a carteira Thiago Prux, que é uma carteira de longo prazo, e tem, tem mais de 90% da carteira atrelada aí a ativos brasileiros com receita lá fora ou internacionais, né? Tem um desempenho muito acima do Ibovespa, aqui mais de 440% contra 56%. Tem a carteira aqui de dividendos, tem renda fixa, tem fundos imobiliários, né? Inclusive aqui a carteira de dividendos o pessoal coloca o yield ali recebido ao ano, então vale a pena, vai estar aqui na descrição, eu vou colocar nos comentários, vocês darem uma olhada aqui nesse relatório e claro, vocês acompanharem, né, aquelas carteiras que tem mais o perfil de vocês. E vou deixar também aqui o cupom, né, o Arraial Cap, o último dia, dá até 25% de desconto aqui nas nossas assinaturas, tá? Então, o primeiro ativo que nós vamos falar é o Kinea Índice de Preços, né, o tradicional aí, o Kinip 11, que é um fundo imobiliário cuja carteira, né, tem o objetivo de alocar em papéis, né, basicamente em CRIs, que tem a rentabilidade ou a remuneração atrelada à taxa de juros reais, né? Inclusive o nome dele é Kinea Índice de Preços, tá? Que são aqueles ativos atrelados à inflação, né? Em relação à Kinea, é indiscutível a qualidade da gestão, né? Lembrando que eles têm uma parceria estratégica com o Itaú já há bastante tempo. É um fundo que está operando um pouquinho acima aí do valor patrimonial, pouca coisa, em torno aí de 4%. Hoje, claro, ele acaba pagando yields maiores, né? E à medida que o juro futuro começar a cair, a gente pode ver uma valorização maior até das cotas, né? Então, é um momento bem interessante para comprar esses títulos aí atrelados à inflação. Hoje ele tem 96,7% da carteira atrelado aqui ao IPCA, basicamente em CRIs, alguma coisinha atrelada ao GPM, e tem uma parte ali em LCI, né, que é a letra de crédito imobiliário, aqui atrelada à Selic. Uma das questões interessantes é a qualidade do portfólio, né? A gente não pode esquecer que várias vezes dá problema nesses fundos de CRI, a gente tem que entender o portfólio, tem que entender a diversificação e além de ter uma qualidade boa, é um portfólio bem diversificado. Tanto que aqui, né, a gente pega a maior participação, tem 5,5% do total, né? Então isso caracteriza a Kinea, né, que é essa qualidade aqui da gestão e do portfólio. Eu lembro que esse portfólio aqui, ele é um portfólio que pode ser trabalhado de forma ativa, então eles podem fazer compra e venda desses títulos, inclusive agora em maio eles fizeram a compra de um CRI, que por exemplo aqui 62 milhões de reais, né, que estava pagando IPCA mais 7,4%, uma taxa bem interessante, tá? Além disso, nós temos essa questão dos rendimentos mensais, né? Lembrando que os fundos imobiliários, obrigatoriamente, eles têm que pagar semestralmente os rendimentos, até 95% dos rendimentos, mas a maioria deles, como é o caso do Kinea, que índice de preços, também paga mensal, né? Ele paga aqui sempre no 9º dia útil de cada mês, né? E eles colocam lá no site o retorno, né, o rendimento por cota, e coloca também dentro de cada emissão qual teria sido, vamos dizer assim, o yield on cost, né? E a gente percebe no longo prazo a rentabilidade muito boa que pode ter só recebendo proventos, né? Lembrando que esse fundo aqui, a primeira emissão dele foi em 2016. Então a gente pega aquela primeira emissão a R$100, quando ele paga 1,70, ele pagou R$1, pagou 1,7%, que é bem relevante, uma taxa de 165 do DI,
que acaba sendo bem interessante. Eles colocam aqui outras emissões aí só para a gente ter uma ideia, né? Então a gente, como ele tem uma previsibilidade boa aqui da receita, né? A gente tem condições aí de comprar recebendo um retorno maior em termos de proventos, tá? E aqui nós temos a rentabilidade do fundo, né? Lembrando que a Quineia às vezes sofria um pouco, principalmente por ser uma gestora que às vezes ela pecava um pouco na velocidade da alocação dos recursos, né? Inclusive a gente lembra aí em 2018, né? Quando a inflação deu uma subidinha ali, eles não tinham alocado em alguns fundos, muita coisa ficava parada, e eles melhoraram também em relação a isso, né? E aqui nós temos o desempenho histórico do Quineia Índice de Preços em relação ao IPCA desde 2016, né? Mais de 70%, em torno ali de 72% o retorno, contra pouco mais aí de 35% do IPCA, né? Então vale a pena ficar de olho aqui nesse fundo, é bem interessante aí nesse sentido, né? E temos aqui também, né, pessoal, a ação, né, que também a gente vai falar aqui de qualidade, a Berkshire Hathaway, né? Lembrando que a Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett, né? Foi uma empresa que ele comprou que trabalhava no ramo têxtil, inclusive a empresa quebrou, e posteriormente acabou virando a holding de negócios do Warren Buffett, né? Uma grande oportunidade para quem gosta de citar as frases do Warren Buffett também ser sócio dele. Lembrando que a gente pode comprar as stocks, né? Tem a classe A, a classe B, que é BRKA, BRKB, e tem aqui as BDRs, que é BERC 34. Né? O portfólio da Berkshire Hathaway é muito interessante, né? A gente tem aqui uma quantidade de caixa ainda bem grande. Só aqui de caixas equivalentes são 35 bilhões de dólares. Aqui tem a parte de curto prazo nos títulos do Tesouro Americano, só que são 67 bilhões de dólares. E aqui, tá, pessoal, onde tem esses 390 bilhões, vai estar pequenininho ali, é a parte das ações que a gente já vai comentar, né? Muita gente acha que é só ações, mas não, né? Se a gente pegar aqui do total, né, são 900, quase 1 trilhão aqui de dólares, 390 bi que estão na parte de ações, o resto são outros negócios, títulos de curto prazo, renda fixa, e tem aqui embaixo também a parte de ferrovias, de utilidades públicas, né, como empresas de energia, a parte de seguros, né, que são aqueles ativos que não têm ações na bolsa, né, são aquelas empresas de capital fechado, né, então a gente percebe que tem muita coisa aqui além dessa parte de ações na carteira da Berkshire Hathaway, né? Existe a possibilidade de fazer novas aquisições, inclusive o Buffett vem abrindo o caixa da empresa, vem aproveitando aí que as ações americanas estão baratas. A gente tem uma visão bastante positiva também em relação ao mercado americano, né? É obrigatório, pessoal, na nossa visão, o investidor ter essa diversificação internacional, ou pelo menos ter empresas brasileiras que também têm receita fora do Brasil. E quando a gente pega as nossas carteiras de longo prazo, justamente isso, né, essa exposição fora do Brasil fez com que as nossas carteiras tenham uma rentabilidade bastante interessante aí ao longo do tempo. Aqui nós temos a parte da carteira de ações, né? Hoje a maior posição é na Apple, depois nós temos o Bank of America, a Chevron, né, de petróleo, Coca-Cola, American Express, a Kraft Heinz e assim por diante. É uma carteira bem diversificada, mas, claro, o grosso da posição, né, está posicionado aqui na Chevron, Coca-Cola, Bank of America e na Apple, né? Tem algumas posições aqui, claro, que o Warren Buffett tem há vários anos. A gente pega essa posição da Coca-Cola, por exemplo, que ele comprou bastante quando nós tivemos aquela queda grande, né, a Segunda-feira Negra, em 1987. Porém, né, ele faz compras e vendas também, né? Ele vê o melhor momento que para ele está interessante comprar, e se as ações não estão mais interessantes, eles fazem a venda dessas ações, tá? Eles aumentaram bastante a posição aí recentemente em petroleiras. Eles compraram a Occidental Petroleum, compraram mais ações da Chevron, compraram bancos, inclusive colocaram o Citibank na carteira, e compraram mais Apple, né? Eles tinham diminuído um pouco a posição, em função da baixa, eles aproveitaram para comprar. É uma ação relativamente barata, mal precificada, mesmo sendo bastante conhecida por todo mundo. Hoje ela tem um PL em dólar aí na casa de 7 vezes e opera próximo ao valor patrimonial, 1,15, 1,18 aqui, o preço sobre o valor patrimonial.
Claro que tem riscos, né, pessoal? Primeiro, essa questão da concentração na Apple, isso é um risco, apesar da Apple ser uma empresa sensacional, né? Ela só não vai ter resultados extraordinários esse ano se a gente tiver mais problemas na parte de suprimentos, né? Principalmente aí de semicondutores. Fora isso, a Apple vai divulgar resultados fortes, mas existe essa concentração e, além disso, a gente tem a questão da idade avançada do Munger, né? E também do Buffett. Eles vão colocar o Greg Abel, né, como o sucessor. Ele é um cara que já está há muito tempo na empresa, ele vem trabalhando para ser o sucessor. Claro, mas existe sempre esse risco, né, porque é bem complicado aí conseguir replicar, né, o que o Buffett fez aí nos últimos 40, 50 anos, especialmente. Tá? Nós temos aqui também, em relação à questão dos resultados, né, pessoal, lembrando que a Berkshire Hathaway não paga dividendos, né? Eles fazem muita recompra de ações, isso é tradicional do mercado americano. E no caso aqui da Berkshire Hathaway, eles preferem focar em recompras do que fazer pagamento de dividendos, né? A gente tem que lembrar que lá fora as regras contábeis são um pouco diferentes, né? Eles não lançam como, por exemplo, a Itaúsa lança os resultados das controladas, mesmo essas controladas tendo capital aberto, né? Então, o que eles têm? Eles têm negócios mãe, né, que têm subsidiárias, como, por exemplo, esses negócios aqui de seguros, ferrovias, entre outros negócios, que é essa parte aqui de baixo que eu comentei. Né? Então, aqui, nesses negócios, esses resultados aqui, eles são consolidados no demonstrativo de resultados, e aquela parte ali de ações, né, o que eles usam? Eles usam a variação das ações para colocar o ganho ou a perda. Né? Então, sempre que a ação cai, eles vão fazer um lançamento dessa perda, né? Com uma marcação ao mercado para baixo, e sempre que a ação sobe, o lançamento desse ganho aí com a marcação ao mercado para cima. Né? Não necessariamente existe o desembolso de caixa aqui, né? Mas eles, na parte das ações, é diferente das outras empresas, né? Porque a regra contábil lá é um pouco diferente. Itaúsa aqui no caso não faz isso, né? Ela pega sempre, vê o resultado, né, que a empresa deu, né, Itaú, Alpargatas, outras ações mesmo tendo capital aberto para fazer essa equivalência. Né? Mas é uma empresa que dá muito lucro, né, historicamente. Né? A Berkshire Hathaway é uma empresa bastante lucrativa, tanto que no ano passado deu mais de 89 bilhões aí de reais de lucro. Tá? E não esqueçam, né, pessoal, de deixar os comentários aqui, o que vocês acham da Quineia, o que vocês acham de fundo imobiliário, e principalmente aqui, se vocês têm ações no exterior, né? E o quanto da carteira de vocês tem em ações aí no exterior, e se vocês têm interesse também aqui em comprar ações aí da Berkshire e também o fundo imobiliário aqui, o Quineia. Em termos de rentabilidade, né, pessoal, aqui nós temos o Ibovespa aqui embaixo, né, só para a gente fazer um comparativo, o IVVB e a Berkshire. Aqui usando os BDRs, né? Nas nossas recomendações o investidor pode escolher entre BDRs e estoques. Né? Lembrando que nós temos uma recomendação só das nossas internacionais que não tem o equivalente aqui em BDRs, aí tem que colocar em estoques mesmo, mas a gente gosta de usar aqui os BDRs só para deixar tudo na mesma moeda. Né? Então a gente tem aqui o gráfico azul, as ações da Berkshire Hathaway, aqui o IVVB 11, né? A Berkshire Hathaway desde aqui de 2014 com retorno de mais de 440%, quase 450%, enquanto o IVVB rendeu em torno de 400%. Né? A gente prefere sempre investir de uma forma ativa. Claro que a composição do SP foi uma composição boa nos últimos anos, com a própria Apple, com o Google, com empresas lucrativas, né? Mas é mais interessante, pensando ao longo do tempo, ter essa gestão ativa, montar uma carteira, como por exemplo, inclusive nós temos a carteira internacional, e aqui o Ibovespa, né, que rendeu em torno de 81%. Então é bacana ter esse equilíbrio. Né? Tem alguns momentos, como por exemplo ali entre 2003, 2004 até 2008, que o Ibovespa rendeu muito mais do que as ações lá fora, e nos últimos anos as ações lá fora renderam mais. Se a gente pegar esse ano aqui, o Ibovespa teve um desempenho melhor. Então a gente consegue ter esse equilíbrio aí que é bastante interessante. E lembro também, né, pessoal, que nós temos, né, recomendações aí de médio e de curto prazo, além dessas recomendações de longo prazo. Temos aqui principalmente a parte do swing trade, que são operações aí de 2 a 10 dias, também está com um desempenho muito bom, está positivo, inclusive esse ano mais de 8%, mais de 500% de ganho
aqui considerando desde 2017, aqui são 10 minutos por dia o investidor consegue acompanhar, e as carteiras de longo prazo 10 minutos aí por mês tranquilamente, e o rastreador que está um pouquinho negativo esse ano, em torno de 5%, mas que também tem um desempenho fantástico, aqui mais de quase 1.800% contra 56% do Ibovespa desde 2017. Como eu falei, vou deixar as informações para vocês aqui na descrição, confira o nosso relatório e qualquer dúvida entre em contato com a gente, manda um e-mail, nos chame no Telegram, no WhatsApp, que a nossa equipe vai estar sempre à disposição, tá certo? Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!